todas as pessoas bem-vindas a mais uma live pelo TEAR Jungiano, nosso núcleo de psicologia analítica de Mogi das Cruzes e Alto Tietê. Eu sou Paulo Oliveira, estou na coordenação do TEAR e hoje temos a alegria de receber a Teresa Machado, analista junguiana pela SBPA, que irá apresentar uma live sobre psiquiatria e psicologia analítica. Mas antes de passar a palavra para a Teresa, eu gostaria de fazer aquela apresentação inicial para quem não conhece do nosso TEAR Jungiano. TEAR Jungiano, Núcleo de Psicologia Analítica. Estamos sediados em Mogi das Cruzes, que é uma cidade a 50 quilômetros de São Paulo. E temos por objetivo difundir o conhecimento da teoria junguiana e dos pós-junguianos também. Então, o nosso objetivo é difundir a teoria junguiana não só entre profissionais, psicólogos, psicólogas, mas também entre estudantes recém-formados do curso de psicologia, né? Temos aqui em Mogi das Cruzes 2 universidades e também temos um trabalho em cima dessas universidades, tá? Difundimos as ideias de Jung e de seus leitores, né, os pós-junguianos, e o nosso TEAR foi fundado em 10 de março de 2018 pela Maria Helena Maia e Natália Castanha, que estão aí na foto. Este encontro foi o primeiro Café com Jung, o primeiro encontro que temos atualmente aos sábados, quinzenalmente, na cidade de Mogi das Cruzes. E desde então temos realizado algumas atividades em prol da divulgação da psicologia analítica, tá? Atualmente nós contamos com um conselho formado por 14 pessoas. Aqui falta só a Larissa Ellen, que é a nossa caçula que chegou este ano, tá? E temos aqui profissionais, todos nós somos da psicologia, de diferentes experiências na área, né, clínica, hospitalar, organizacional, entre outras, social, comunitária também. E também temos alguns setores, dividimos o TEAR em alguns setores para podermos fazer o nosso trabalho, né? Seja na comunicação, eventos, administrativo, né, que é a secretaria, o próprio Café com Jung, a supervisão, a tesouraria e o cuidado com as redes sociais. Tá? Em 2023, né, conforme o Carlos disse, nós temos um CNPJ, o que torna o TEAR Jungiano também uma pessoa jurídica. Tá? Então, oficialmente adquirimos toda a condição, né, legal para funcionar como núcleo. E este ano comemoramos 6 anos de TEAR, tá? Desde a fundação, oferecendo não só o Café com Jung, mas também supervisão para pessoas, né, psicólogas recém-formadas que estejam com o CRP ativo e que possa atender um paciente, né, como atendimento social. Né? Então, existem atualmente 4 grupos de supervisão, que oferecem supervisão a alunos, enfim, a pessoas recém-formadas, né, profissionais recém-formados. Esses foram os livros que nós já lemos durante o Café com Jung, desde Os Deuses e o Homem e as Deusas e a Mulher, da Shinoda Bolen, as Cartas de Freud de Jung e o Tarô, Jung e a Interpretação dos Sonhos, e a Gnose de Jung, e os 7 Sermões aos Mortos. Atualmente estamos lendo O Mundo Interior do Trauma, Defesas Arquetípicas do Espírito Pessoal, do Donald Cauchet,
E a coordenação do café é feita pelo Carlos, né, Carlos Araújo, que está aqui. Nesta foto foi o nosso reinício das atividades e também a comemoração do aniversário do Tear Jungiano. Tá? Foto também aqui em comemoração ao aniversário do Tear e reinício das atividades. Então, além do grupo de supervisão, nós temos também outros eventos que já aconteceram, como o Cine Tear, né? A primeira edição com a Maria Helena, a segunda edição comigo e a discussão do filme, Ensina-me a Viver. Temos uma parceria com o Núcleo Arquê, que é o Núcleo de Psicologia Analítica de Jacareí, né, São José dos Campos, coordenado pela Denise Jorge, que também é nossa conselheira aqui, é analista junguiana, também pela SBPA. Também realizamos alguns cursos de extensão, como o Corpo, como escuta analítica, que foi coordenado pelo Carlos e pela Eretusa, além de cursos de introdução à psicologia analítica, que também já oferecemos, né? E desde 2020 iniciamos com as lives, né, por causa da pandemia, nós tivemos que também fechar e acabamos ampliando a nossa divulgação por meio das lives, né? Então, aqui também nós já fizemos participações na Universidade de Mogi das Cruzes, inclusive este ano também participamos de algumas aulas introdutórias de psicologia analítica para estudantes de graduação. E contamos com vários convidados ao longo da nossa história, né? Então, temos aqui o Jorge Zacarias, o Paulo Machado, a Leda Seixas, o Antoine, o próprio Carlos e a Joanita, que também fizeram lives para nós, entre outras pessoas, Ana Maria Cordeiro, Laura Vilares de Freitas, Isabel Labriola, Silvia Batista, né? Atualmente nós temos aqui redes sociais, o YouTube, para onde vai a gravação desta live, Instagram e Facebook, além do grupo que nós chamamos de grupão do Tear Jungiano, em que compartilhamos materiais diversos sobre psicologia analítica. E temos também alguma programação para este segundo semestre, além da live de hoje, a live no dia 4 de outubro, com a Gisele Gonçalves, que vai falar sobre Exu e Pombagira como luminares da escuridão. Também temos outros 2 eventos presenciais, em novembro e em dezembro, que em breve eu volto a falar. Mas eu já gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, a Tereza Cristina Machado, que é médica psiquiatra, analista junguiana e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBPA, atual supervisora da SBPA, também coordenadora do Núcleo Integração Psiquiatria, Neurociências e Psicologia Analítica na clínica da SBPA, juntamente com Áurea Caetano e Ana Fraga, desde 2006. Então, eu passo a palavra agora para a Tereza e, desde já, em nome do Tear Jungiano, agradecemos pela sua presença e pelo convite. Eu vou compartilhar aqui para começar. Deixa eu só abrir. Pronto. Bom, primeiro queria iniciar agradecendo, né? Agradecendo a todos que estão aqui na sexta-noite para poder ouvir e conversar a respeito do tema. Muito obrigada. Queria agradecer ao Tear Jungiano, eu estou muito contente de estar aqui, fiquei muito contente com o convite aí, quando a Marilene e o Carlos me fizeram há quase um ano atrás, né? Estou muito satisfeita de estar aqui. Queria super agradecer que eu comecei o dia recebendo flores do Tear Jungiano. Vocês são muito acolhedores, né? Mesmo com essa questão online. Muito, muito obrigada aí por estarem me recebendo aqui. E também queria agradecer a Patrícia Subtil, que é design gráfico e que me ajudou e que fez aqui muito dos slides aí, que eu sozinha
não faria. Bom, eu vou começar falando um pouco, deixa eu só mudar aqui, por que ela não está mudando? Só um pouquinho. Só um pouquinho que a tela travou. Ah, veio. Eu vou usar aqui durante a apresentação, só para ajudar a gente a ficar com uma imagem, é uma imagem do Escher, né, que é um artista gráfico holandês, muitos devem conhecer, essa obra dele, ele chama de Dia e Noite, e o que sempre me agrada no Escher é que ele vai mostrando estruturas que vão se transformando, se compondo, que individualmente parece uma coisa e vão adquirindo uma outra ideia e formato conforme elas vão se justapondo, né? Eu acho que isso representa muito o que é a psique, o que a gente fala. Para começar, eu vou primeiro falar assim, esse tema, psiquiatria e psicologia analítica, me é um tema muito especial, muito caro, justamente porque eu fiz minha primeira formação como médica, né, escolhi a residência para fazer psiquiatria, e uma questão que me acompanhou aí durante a minha residência, eu fiz no final dos anos 80, então já tem um bom tempo, era que na época o que todo mundo me perguntava é se eu ia ser psiquiatra clínica, que ia trabalhar só com a clínica psiquiátrica, ou se eu ia ser terapeuta. Porque naquele momento se pensava que o psiquiatra e o terapeuta não poderiam ocupar o mesmo lugar, ou serem a mesma pessoa, né? Que eles não tinham a comunicação que hoje a gente já tem. Eu lembro até que lá no IPQ, né, eu fiz a formação lá na USP, veio uma palestra, um convidado, que era o presidente da Sociedade de Psicanálise Francesa, e ele falava que o que existia entre a psicanálise e a psiquiatria era um grande abismo que nunca seria transponível, né? E isso ali me angustiava, porque a minha escolha de psiquiatria eu não via essa diferença, né, entre essas duas maneiras de poder olhar o outro, né. Então, a minha primeira formação foi em psicodrama, no SEDS, eu iniciei logo no início da residência, trabalhei um tempo com psicodrama, mas ele não me dava um lugar confortável onde eu pudesse transitar entre essa minha formação inicial e a minha formação almejada aí como analista. Eu não tinha uma zona, eu não tinha conceitos que me permitiam fazer esse trânsito. E quando eu comecei, primeiro eu fiz um grupo de estudo, assim, meio acaso, né, na época com a doutora Iraci Galhaz, e conforme eu fui conhecendo Jung e a psicologia analítica, ela foi me dando muito lugar, e lugar para a psiquiatria dentro da psicologia analítica e vice-versa, né. A minha monografia na sociedade foi o arquétipo da loucura, onde eu revisitei essa questão também, né. Então, eu poder estar aqui falando desse tema é um tema muito especial, que eu gosto realmente muito de poder pensar e falar. Eu vou propor para vocês, eu vou falando, vocês podem ou ir mandando no chat, né, Paulo, assim, ir mandando aí perguntas, se o Paulo achar que tem determinadas perguntas, quiser me interromper, vocês fiquem à vontade, ou com certeza no final a gente também vai poder aí falar o que vocês forem pensando. Eu queria, na verdade, convidá-los, eu vou contar um pouco algumas coisas da psiquiatria, da psicologia analítica, e vocês também poderem pensar como vocês podem pensar nessa justaposição aí entre uma e outra. Então, acho que a primeira coisa é assim, né, a gente fala muito de mente e psique, e a primeira coisa é a gente pensar que o objeto que a psiquiatria ou a psicologia e outras ciências olham é o mesmo, né? A gente está olhando esse objeto que eu vou chamar aqui de psique, eu poderia chamar de mente,
e todos vão estar olhando para esse mesmo fenômeno, né? Na neurociência, principalmente na neurofisiologia, eles têm um modelo que eles chamam de caixa preta, que a gente sabe o que entra e sabe o que sai, mas nem sempre se sabe o que está dentro dessa caixa preta. E a gente vai tentando adquirir conhecimento do que acontece nessa caixa preta. E conforme a gente vai conhecendo, a gente vai fazendo outras caixinhas pretas que a gente está sempre se perguntando. Então, tanto a psiquiatria quanto a psicologia analítica tentam, cada uma a seu modo, entender o que acontece nesse nosso objeto que é a psique, né? Então, a gente vai inferir o que está acontecendo ali dentro, que vai estar gerando os fenômenos, os comportamentos, N situações. Então, vamos começar a pensar um pouquinho do que tem então nessa caixa preta. Eu vou começar falando um pouco como a psiquiatria tenta ver isso, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a psiquiatria é um ramo da medicina e a medicina, ela não só busca entender o que acontece, mas ela tem como princípio curar, né, ou tratar, ou favorecer, ou seja, ela tem a questão de intervir dentro desse processo para obter um outro resultado. E isso a medicina faz em qualquer sistema, né? Quer seja um sistema pulmonar, um sistema cardíaco, a gente tenta entender e tenta ver como a gente pode lidar com essa situação. E para que a medicina possa fazer isso como um todo, ela tem que então identificar padrões. Ela tem que entender esses padrões de funcionamento, ela tem que, inclusive, ela busca fazer uma classificação desses padrões, porque uma vez classificando, eu posso dizer, olha, esse padrão eu tratei com A, o outro diz, eu tratei com B, né? Então, o A funcionou mais que o B, mas eu tenho que ter um padrão único, senão eu posso dizer, meu tratamento é melhor, mas às vezes o meu não é bem um A, é um Azinho, o outro é um Azão. Então, por isso a necessidade de se definir, de se classificar que a medicina tem. A medicina não tenta classificar para poder dizer o que a pessoa é. Ela tenta classificar para ela poder operacionalizar mecanismos de tratamento, né? Porque às vezes a ferramenta é usada de outra maneira. E aí, para poder falar um pouquinho da história da medicina, eu vou trazer aqui o Isaías Pesotti. Ele é um psicólogo brasileiro, ele trabalhou na USP de São Paulo, na USP de São Carlos, ele faleceu esse ano. Ele é um grande pensador, a gente fala muito de outros autores, mas ele é um autor brasileiro, um escritor excelente, e ele faz uma série de reflexões, de leitura sobre a loucura, a psique, tá? Vamos lembrar que sempre que a gente pensa nessa caixinha preta da psique, ou quando a gente vai estudar, aquilo que são as manifestações mais contundentes, mais exacerbadas, que aqui eu vou chamar de loucura de uma maneira geral, sem uma classificação, é o que dá uma expressão, né, e que instiga a se estudar. Da mesma maneira, quando você tem um quadro cardíaco muito contundente, isso também acaba chamando ali muito foco, um quadro neurológico, aquilo que acaba sendo mais contundente, se exacerbando, né? E ele aqui vai fazer toda uma reflexão em várias dessas suas obras, ele tem outras, ele tem até obra literária, que ele vai fazer uma reflexão que eu vou usar muito do que ele fala aqui para poder fazer essa reflexão aí, um pouquinho da história da psiquiatria ou até da psicologia, né? Mas o que é que está na nossa base da nossa forma de pensar, o que tem nessa caixinha preta, né? Então a gente começa aqui na Idade Antiga, né, que é como a história tenta separar, né, as épocas, né, só para a gente ajudar a entender um pouquinho. A gente tem talvez um dos primeiros relatos de uma tentativa de falar da psiquiatria
ou da medicina de uma maneira geral, é Hipócrates, né, que até ele acontece antes de Cristo, ele é um pouquinho, aqui faltou antes de Cristo, tá, ele é de 460 a 370 antes de Cristo, desculpa, e ele é considerado o pai da medicina, porque são os primeiros relatos que a gente tem de uma tentativa de categorizar os sistemas, de classificar, de observar uma história natural, né? Então, como é que determinada doença se comporta, qual prognóstico ela teria, isso já vai aparecer lá nos primórdios, né? Muito antes de Cristo, a gente já tem aí pessoas tentando entender. E ele é o primeiro que vai tentar também não só olhar os órgãos, mas ele tenta classificar as personalidades, que vocês devem conhecer, dos humores, né? Então, o sanguíneo, né, que até hoje às vezes é falado, vem lá de Hipócrates, o fleugma, a bilis amarela, a bilis negra, onde a gente teria secreções dos órgãos que dariam aí o tom de uma manifestação de comportamento, de personalidade. A gente tem Galeno, que também ele já é do período romano, mas ele também vai então fazer outras classificações, ele trabalha muito com anatomia, então desde lá a gente já tem essa busca de entender esses padrões de funcionamento humano, tanto do corpo como da psique. E o que é muito interessante, que o Isaías Pesotti vai trazer, ele faz uma leitura de que assim, nesta época, ali na antiguidade, toda manifestação, que é o que a gente vai ver nas obras, né, da Grécia ainda, é que toda manifestação de um comportamento diferente daquilo que era esperado, habitual, que eu vou chamar aqui de loucura entre aspas, né, era uma manifestação dos deuses. Então se entendia que todo comportamento exacerbado, diferenciado, que não estava no controle da intenção do homem, era na verdade o Deus se manifestando através desse homem. E o homem, aquele que sofria essa manifestação, ele era responsável em aceitar os desígnios dos deuses, mas ele não tinha culpa por isso, porque isso estava no divino, isso vinha de fora do próprio homem, e ele assim se apresentava, e cabia o homem aceitar o seu destino, né? E a ideia de que o destino era determinado pelos deuses. Conforme a gente vai acontecendo os movimentos, tanto socioculturais, com feudalismo, a gente perde muitas coisas que tem lá e vem outras. Na Idade Média, que é muito conhecido, continua a loucura sendo a manifestação, mas não porque aí a gente já começa a entrar no monoteísmo, não tem mais o politeísmo que a gente tinha ali na antiguidade, a gente tem o monoteísmo, então a gente tem um único Deus, e quando vem uma expressão que não é do bom senso ou daquilo que era desejado, isso é determinado como então a manifestação do demônio. Continua sendo uma manifestação de uma ordem além do homem, fora do ser humano, mas aí não mais vista como algo determinado pelos deuses, que é assim que os deuses funcionam, mas como aquilo que vem do demônio, e de que aquele homem então ficou possuído, tomado por esse demônio, e como tal ele era julgado, né? Aí depois a gente pode entrar, porque isso acabava ficando mais para as mulheres, que aí a gente tem o que a gente conhece da história, a queima das bruxas, a perseguição de qualquer manifestação que fosse fora dessa natureza, e a gente então começa a ter um julgamento, né, e uma culpabilidade nessa manifestação, mas ainda numa ordem que está fora do homem. Quando a gente entra na Idade Moderna, né, como eles chamam da Idade Moderna, que a gente vai ter o Renascimento, depois o Iluminismo, que são os movimentos culturais que acontecem,
a gente começa a ter uma mudança, aonde o homem passa a ser central, né? Ele não é mais, e é rompido isso, que ele tem essa comunicação com os deuses, ou com os deuses ou os demônios se expressam através dele, mas a gente tem então a questão da razão, né? Então a razão é que determina, e a psique, o próprio homem, é que determina qualquer tipo de manifestação. Só que mesmo assim começa a ser internalizado, mas aí a loucura passa a ser julgado como aquele homem é mau, aquele homem é um criminoso, e ele passa a ser tratado como tal. Ele fica aprisionado, acorrentado, porque a gente carrega esse mal da Idade Média, mas agora como pertencente ao próprio homem, não mais como algo que vem de fora. E assim a humanidade vai vendo ou vai entendendo ao longo das épocas o que é esse processo. E logo já no início do que a gente chama da idade contemporânea, que viria até os dias atuais, né? Não sei quando é que a gente vai mudar, né? Que a gente vai ser outra idade. A gente tem então, que vocês devem conhecer a história do Felipe Pinel. Ele era um médico que era responsável por uma prisão, onde tinham muitos loucos, que viviam inclusive acorrentados, e ele vai percebendo e não vai se conformando muito com aquilo. Então a gente tem a história de que ele vai lá e começa então a tirar essas pessoas da prisão, de não determinar que eles sejam criminosos, para colocar no que seriam os manicômios da época, né, o começo, mas que seriam lugares onde essas pessoas poderiam viver sem terem esse julgamento, sem estarem acorrentadas dentro dessa natureza que elas tinham. E o Pinel, então, a partir de Pinel, a gente começa também a história da psiquiatria atual, né? Ele vai ser o primeiro, então, a trazer, a reconhecer isso como algo também do organismo, também da medicina, e como uma doença. Então não cabe esse julgamento de criminosos, né? E aí então a gente começa essa nossa maneira de pensar a psiquiatria mais próxima do que a gente tem hoje. E aqui, então, a psiquiatria, contando aí um pouco da história da psiquiatria, né? Ela começa já tentando entender padrões, ela se mistura um pouco com a neurologia, porque na época ainda estava procurando entender como esse cérebro funcionaria, como é que seria, e ela vai buscando encontrar quais seriam os padrões, quais seriam os eixos que determinam uma determinada, ainda na época, pensando em doença. Nos anos 50, isso se intensifica muito pós as guerras, né? A Primeira e Segunda Guerra. As guerras sempre acabam provocando revoluções. A Segunda Guerra também foi onde começa a anestesia, como a gente conhece hoje, uma série de instâncias, porque diante de uma guerra é necessário improvisar e além daquilo que é conhecido, né? Então ela acaba sendo um catalisador, uma aceleração de conhecimentos que já vinham, e aqui, para já começar a se aproximar da psiquiatria atual, é quando começa o tal do DSM, né, que muitos conhecem, que na verdade é essa tentativa de fazer uma classificação. O que se entendia é que o que num país se chamava de esquizofrenia, no outro país se chamava de depressão psicótica, o que num país se chamava de depressão, no outro se chamava de ansiedade. Cada centro classificava de uma maneira diferente, e foi tentado fazer então uma uniformização nessas classificações. E aí a gente tem até o 15º atualmente, eles vêm fazendo atualizações. E a maneira como vão sendo feitas essas classificações, eu vou falar um pouquinho mais adiante, vai determinando a nossa maneira de pensar sobre os processos. Vamos lembrar aqui que em paralelo a gente tem final do século XX
1990 e poucos, ali começa Freud, começa a psicanálise, já em 1901, 2, 3, começa Jung, começa a publicar em 1912, então a gente também está ali no auge da psicologia, que aí eu também vou falar, e a própria psicologia vai influenciar essa classificação. Os termos que a gente usa, transtorno obsessivo, transtornos de ansiedade, são termos que foram designados ali para o Freud, que a psiquiatria incorporou na tentativa de encontrar suas classificações. A psiquiatria até então não tinha muitos recursos de tratamento, né, era eletroconvulsoterapia, ou por frio, ou até por hipoglicemia, que era como se tentava fazer as convulsões. A convulsão sempre foi entendida como hoje no computador a gente iria falar um reinicializar, né, um reset, né, que reinicia de novo propiciando às vezes um outro tipo de organização. Mas óbvio, ela era usada até então sem anestesia, era a única coisa que tinha, então a gente tem os abusos, tem ali os erros, sem dúvida nenhuma. Nos anos 50 aparece a primeira medicação na psiquiatria, que é a clorpromazina, que é o Pliqtil que a gente tem no mercado até hoje. E nos anos 70 aumenta o número de medicações e, enfim, nos anos 90 é quando a medicina faz uma grande mudança, porque é possível se fazerem psicotrópicos diferentes, substâncias, antidepressivos com menos efeito colateral, antipsicóticos com menos efeito colateral, e é considerado a década de 90, a década do cérebro, porque o que aconteceu nessa época? Até a medicina ou a neurociência conseguia estudar o cérebro com o cérebro morto. Então você ia lá, pegava uma patologia, fazia a morfologia, dissecava, então a gente trabalhava com algo estático, morto. Então a gente conseguia ter apreensões mais morfológicas. Com o advento tanto da tecnologia, computador, microscópio rápidos, computador que vão tabular os dados com uma velocidade muito maior, foi possível começar a se observar como o nosso sistema nervoso central funcionava vivo e, digamos assim, normal. E isso permitiu vários outros entendimentos, uma ampliação muito grande do entendimento do que estaria acontecendo e o salto que hoje para nós já é de conhecimento comum, mas isso é uma coisa muito recente, estamos falando de 30, 35 anos. E muitas das substâncias que hoje estão aí no mercado, que a gente usa, elas vieram somente em 1990, 2005, 2010. Continua vindo outras substâncias, mas ali foi quase uma explosão ali do que veio. Então, isso também influenciou a psiquiatria no seu modo de poder entender. Eu vou falar um pouquinho dessa classificação, porque ela vai até o CID-9, que ele foi até mais ou menos o ano 2000, e depois a mudança para o CID-10. Até porque a psicologia analítica, ela consegue uma compreensão melhor com essa classificação atual do que talvez com a classificação antiga. A gente tinha ali como uma classificação e que ainda está impregnado, às vezes, na maneira da gente falar e pode estar impregnando ainda ou contribuindo com um tipo de raciocínio que a gente teria dois grandes padrões na psiquiatria, as neuroses e as psicoses. Só que esses padrões a gente pensava como uma doença, então a neurose, ela era adquirida, ela era vivencial, ela era psicológica. As psicoses, elas eram orgânicas, determinadas, quase com prognóstico fechado. E os tratamentos para neurose eu uso psicoterapia e para psicose eu uso medicação. Eu, quando me formei, tinha uns primeiros colegas ali mais velhos tentando trabalhar em psicótico a terapia, porque até então se falava, não adianta usar a terapia para psicótico, né? Porque era essa separação entre corpo e o que é psique.
Se está no corpo, só serve medicação. E se a neurose é adquirida pela vivência, não cabe eu usar medicação. Eu tenho que tratar unicamente com a psicoterapia. E se tinha essa divisão. E aí, essa própria classificação de como o DSM propõe e depois o CID-10 vai incorporar, eles mudam essa maneira de ver. Eu vejo um tipo de transtorno e eu vou fazer uma modulação. Então, eu posso ter um transtorno ansioso leve, moderado, grave e com sintomas psicóticos. Eu tenho uma graduação e passa não mais a pensar como doença, mas como transtorno. Ou seja, qualquer indivíduo, num determinado momento da vida, ele pode ser acometido por um transtorno, mesmo que ele não tenha isso aí dentro do seu desenvolvimento. Outros podem ter isso desde o final da vida infantil, adolescência, já dentro do desenvolvimento, mas todos nós podemos ser acometidos por esse transtorno. E isso vem até porque aí, e os próprios achados até de ressonância magnética, começo a comprovar que numa depressão que eu trato com terapia e que eu trato com modificação, em ambas eu tenho alterações morfológicas em áreas diferentes, mas ambas resultam no que seria a cura. Então, ambas passam a ser validadas como tratamento, que antes a terapia não era para a medicina validado como tratamento. E a medicação não era aceita pelos psicólogos como possibilidade ali de poder favorecer o indivíduo que estava dentro de um processo neurótico. Dentro desta classificação, eu não tenho mais essa divisão se eu vou medicar ou se eu vou fazer terapia. E os trabalhos, mesmo morfológicos, vão mostrando que a associação, eu tenho um grupo que só faz terapia, um grupo que só faz medicação e o grupo que faz ambos, claramente os resultados de melhora são mais evidentes no grupo que teve associação desses dois mecanismos aí de intervenção, que é a psiquiatria como a gente vive hoje. Então, tenho colegas mais novos que estão saindo da psiquiatria, eles já têm esse tipo de pensamento. Mas muitas vezes a gente ainda tem ali por baixo alguma coisa assim, mas eu vou medicar se é uma neurose? Né? Mas será que a terapia para um paciente tão grave, um esquizofrênico tão grave, será que a terapia que eu estou fazendo, quando eu faço uma terapia ali um pouco mais dentro da concretude, lidando de outra maneira simbolicamente, será que então isso é terapia? A gente vê os terapeutas se perguntarem, né? A gente ainda traz isso ali como pano de fundo, isso está na nossa história, né? E que às vezes a gente vai funcionando e nem tem isso tão claro. E aí, então, vou começar a entrar aqui na psicologia analítica, né? Então, se a gente teve lá, finalzinho do século XX, início do século XX, né? Se a gente tem o Freud entrando com a questão da psicanálise, qual que é a grande importância desse momento? Até então, culturalmente, se falava de inconsciente na filosofia, vários autores falavam, mas isso não estava no meio comum e nem na medicina, né? Na época, o próprio Freud era neurologista. Então, ele começa a dizer, olha, tem uma instância que acontece dentro desta psique que não está no domínio do sujeito como a gente conhece, ou do ego como a gente chamaria hoje. Existe uma instância que tem ali uma autonomia, que está subjacente e que é muitas vezes desconhecida do próprio sujeito. Então, todo esse movimento que vem e que o Jung vem junto, né, ele participa disso, vai se tentar então comprovar que existe, dizer que isto causa implicações e alterações de comportamento. Falar disso hoje parece que a gente está falando aí de o óbvio, né? Mas eles estavam ali, na verdade, tentando primeiro comprovar que isso existia, né? O Jung já tem uma formação como psiquiatra
Em 1900, ele vai trabalhar, então, no Broad, em Zurique, com Eugen Breuer, e como estagiário. Lá ele só acompanhava pacientes não neuróticos, né, mais psicóticos, eram pacientes internados, não eram pacientes de consultório, de ambulatório. Então, tinham muitos pacientes mais graves, com muitos quadros psicóticos. E logo que ele entra, ele é colocado, eles estavam ali, o Breuer é quem definiu na psiquiatria o termo esquizofrenia, porque o termo que era mais usado antes era demência precoce, muito por conta dos prejuízos cognitivos que a gente observa nesses quadros, e é ele que vai trazer a esquizofrenia, pensando justamente que a gente tem algo consciente e quase um outro eu, né, uma divisão que estaria aí nesse inconsciente, que no caso da esquizofrenia isso estaria preponderando. E o trabalho de associação que já acontecia no hospital vai tentar justamente mostrar que padrões são esses com que se responde. Talvez muitos de vocês conheçam, eu sei que muitos aqui são colegas e então, conhecem, vou só dar uma repassada rápida. O teste de associação, na verdade, eles tentavam tabular algumas palavras, tabular o tempo de resposta para essa palavra e que tipo de associação que se fazia. Inicialmente, quando o Jung entra, quando você tinha uma resposta com tempo muito diferente ou com tipo de associação muito fora do padrão que eles haviam estabelecidos, isso era considerado um erro no teste. E esse erro, ele era descartado. E o Jung começa a observar, e ele começa a observar que não, que isso não é o erro, né? Mas sim a manifestação de um fenômeno. Então, aquilo que era descartado, aquilo que é errado, que a gente põe de lado, ele vai dizer, não, é aí que está. E ele começa a se dedicar, a observar o que então é essa manifestação que fica tão fora do padrão e o que ela estaria dizendo a respeito desse sujeito, né? Então, com o teste de associação, começa primeiro a se observar a manifestação do inconsciente. O Freud, quando se aproxima do Jung, tem muito também de se aproximar desse trabalho que estava sendo feito, então, em Zurique, que, assim, dava uma comprovação mais científica para os fenômenos inconscientes e validar, então, que a gente tem uma estrutura inconsciente que faz parte da psique. A psique não é só eu, o sujeito que me conheço, mas ela tem uma outra instância que é inconsciente. E a partir daí, o Jung, justamente através da observação de pacientes psicóticos, loucos, vamos dizer assim, ele vai observar que existem padrões, né, que acontecem em várias civilizações, em vários tempos, como algo determinado do homem e não de uma cultura, ou seja, ela não é adquirida, ela é predada na nossa natureza. Então, a partir da observação daqueles pacientes que tinham manifestações tão diferentes, tão alteradas, o Jung vai começar a postular o que ele acha que acontece nessa intrapsique. O que acontece nessa psique? Então, como é que funciona essa caixinha preta? Né? Então, essa caixinha preta, ela tem uma instância que é consciência e uma instância que é inconsciente, que o Freud já falava. Mas o Jung vai dizer que tem uma instância dentro do inconsciente que é pessoal, né, que foi adquirida, mas tem uma outra instância que é predada, né, que ela é herdada, que ela já vem com o homem. A maneira como ela vai ser atualizada, montada, vamos dizer assim, é que vai ser se dado a partir das vivências. E junto com... eu teria muitos outros conceitos, mas eu vou pegar alguns conceitos aqui que vai ajudar a gente a ir para a psiquiatria, principalmente. Primeiro, ele tem o conceito da energia psíquica, ou seja, essa psique tem uma energia ali e que tem que ir fazendo trânsito.
aonde a grande questão que a gente tem não é se essa energia está no A, no B ou C. O A, o B e o C, todos são ok, né? É se ela está conseguindo fluir, ou se ela está emperrada, fixada, ela não sai daquele pedaço. E a outra discussão que ele até vai fazer de uma maneira mais profunda, mas que já está ali na obra desde o começo, que é esta coisa do não julgamento. Não tem certo ou errado para Jung, não tem mais ou menos, né? É tudo natura, é tudo natureza. E quando ele vai trabalhar a questão da religião, ele vai trazer isso de uma maneira mais contundente, que ele vai dizer, o mal não é a ausência do bem. Sabe aquele dito popular que cabeça vazia é oficina do demônio, esse tipo de coisa? Está dizendo justamente isso, que o mal só aparece quando eu não tenho a estrutura do bem, como ele sendo um erro do bem. O Jung vai dizer que não, que ambos são instâncias e que vão se manifestar, e vai da maneira como isto vai ser lidado, isso ter um final construtivo, destrutivo, ou a nível pessoal, ou a nível do coletivo daquele sujeito, e não que a questão em si é bem ou mal. Eu brinco que é que nem a gente pensar a leoa que caça o coelhinho. Para o filhote da leoa, isso é bem. Para o filhote do coelhinho que foi morto e caçado, isso é mal. Mas ambos estão ali na natureza e funcionando ao mesmo tempo, né? Então, e o Jung põe muita atenção que nós é que colocamos um julgamento em cima de um fenômeno. Que o fenômeno em si, ele não é positivo, negativo, bom ou ruim. Ele é de uma essência natura. E a maneira, então, como a gente vai lidar com isso é que vai produzir aí um resultado positivo, negativo, destrutivo ou criativo. Junto com isso, ele vai falar dos complexos e do complexo do eu, que é o que a gente chama de ego, mas que é onde tem uma energia que fica sendo sustentada e que vai tentando ordenar esse funcionamento intrapsíquico, e que a gente teria outros complexos mais inconscientes que vão se relacionar com esse complexo do eu. E conforme essa relação se dá, a gente também vai ter transtornos. Então, quando eu tenho uma exacerbação de complexos mais inconscientes, mais primitivos, até coletivos, e ele se sobrepõe ao complexo do eu tenho uma manifestação psicótica, né? Mas eu estou falando da relação de como isso acontece. Só que isso é humano. Eu posso ter vivências, como a gente vê vivências de, às vezes com substâncias psicoativas, com algumas substâncias que são usadas em ritos religiosos, onde a pessoa tem esta vivência, mas ela não permanece nesta vivência. Ela transita, mas não permanece. Que o que, de novo, seria o não desejado é se você fica fixado, se você perde justamente esse movimento entre as estruturas intrapsíquicas, inclusive entre os complexos, falando aqui. Então, o que o Jung faz, né? A partir do patológico, ele compreende o funcionamento padrão. E para ele, a loucura não vai ser a exceção. Ela também é um padrão, ela é uma possibilidade de uma manifestação psíquica. E o Jung, então, vai pensar que toda a apresentação que a gente tem, ela em si não é patológica. E ela vem dentro de um espectro, por isso que eu falei que pensar no transtornos também dentro da graduação, isso aproxima muito com a psicologia analítica. Porque é como eu pensar, um comportamento obsessivo, ele não é errado, ele pode ser muito útil em determinado momento e pode ser desastroso em outros. O que é o complicado é se eu só uso determinado padrão para todas as minhas vivências, se eu tenho uma fixação num único padrão e eu não consigo usar outros padrões para poder aí experimentar a realidade, a vivência, as relações, ou até resolver situações que a vida aí
vem a me trazer. Eu também brinco, né, que é como eu sou lá uma pessoa que uso muito bem a foice, que abro picada, que consigo ali roçar a roça, que eu tenho um domínio da foice que, olha, é uma beleza. Fala que precisa abrir caminho, me chama que eu vou lá com a foice, eu vou muito bem. Isto é um comportamento, é um padrão, é uma ferramenta que eu tenho e que eu uso com muita destreza. Agora, se eu tiver que cortar a unha do pé e usar a mesma foice, não tem como dar certo, né? Mas não tem nada errado com a foice. O problema é que na hora que eu vou cortar a unha do pé, eu não tenho uma outra ferramenta que é uma tesourinha mais delicada. E aí eu vou fazer tudo sempre com o mesmo padrão, né? Provavelmente eu posso ser uma pessoa que sabe usar melhor a foice do que a tesourinha, né? Agora, se eu só usar a foice é que vai ser mais complicado, né? Então, o transtorno psíquico, ele seria essa fixação no único padrão, e não que o padrão em si, o comportamento, aquela ferramenta, ou uma defesa mais ansiosa para uma situação, ou uma defesa mais fóbica para uma situação, porque a fobia e a ansiedade são mecanismos de defesa, antes de mais nada, assim, até de sobrevivência no reino animal, inclusive. Ela em si não é, mas se eu sempre responder e só tiver essa possibilidade de resposta, eu estou tendo então uma fixação, eu não tenho um movimento intrapsíquico dessa energia para poder ir usando e acessando vários padrões aí de comportamento, várias estruturas psíquicas para lidar com as situações. Dessa maneira, a psicologia analítica ela vai se aproximar mais da psiquiatria atual, do que talvez a psiquiatria da neurose e da psicose. Não que o Jung não falasse disso, mas essa maneira de ver movimento, de ver transtorno, que ao longo da vida eu posso ter traumas lá desde a infância, que com certeza a infância é um momento de desenvolvimento muito forte, que fixa padrões, estruturas, mas para o Jung, o desenvolvimento, eu vou acionando mecanismos, arquétipos, continuo formando complexos ao longo de toda a vida, o que também me possibilita ressignificar o que foi ali só de nascença, assim, logo dos primeiros anos. Eu tenho a chance de ir podendo fazer esse desenvolvimento ao longo da vida, e para o Jung, alguns funcionamentos vão ser ativados talvez só em fases mais tardias da vida, porque eles não são ativados antes. Isso é outra coisa que geneticamente hoje a gente sabe, né? O envelhecimento não é só uma perda de funções, é acionamento de alguns genes que antes não estavam acionados, que vão acarretar em mudanças de regeneração que vão influenciar no nosso envelhecimento, né? O que antes a gente achava que, porque senão a gente fica mais dentro daquele padrão, a primeira infância, ela cria os traumas, ela cria os padrões, e a partir daí a gente só tem que lidar com o que veio, e tudo é resultante disso. O Jung não, tanto é que ele vai falar muito da metanoia, da segunda metade da vida. Então, na psicologia analítica, a gente vai entender algo como disfuncional ou patológico, a gente não acaba não usando tanto, o Jung não usa muito esse termo, da mesma maneira, porque o DSM, quando vai dizer que determinada transtorno é um transtorno, ele coloca, é preciso que haja uma restrição no campo vivencial, ou seja, que o indivíduo viva tudo a partir daquele padrão de comportamento, a partir daqueles sintomas, que é o que o Jung diz a respeito da fixação, né? Jung nunca dissocia corpo e mente, né? Para Jung, o corpo e mente são expressões possíveis, talvez de uma outra, de um plano anterior, que a gente, acho que na psicologia analítica está estudando um pouco mais, mas acho que ainda tem muito para ser pensado, que é o termo psicoide, que ele diz que é algo que é anterior à psique e ao corpo, e que vai se manifestar em ambos. Então, isso também dá outra forma da gente poder pensar
um transtorno somático, que não é que a psique não está funcionando, reprimiu e aí passou para o corpo, mas que aquele padrão de funcionamento se apresenta tanto na psique quanto no corpo, e que muitas vezes a gente reconhece primeiro no corpo do que na psique. Mas eu não estou pensando que um está sobre o outro, porque o Jung não põe essa questão de um sobre o outro. Para ele, o que está em cima está embaixo e vice-versa, né? É um redondo, não é uma hierarquia. A mesma coisa que se antes a gente pensava em doença, a história natural, então eu tenho lá geneticamente predeterminada a ter uma doença e ela vai fazer determinada história, a própria medicina, ela hoje diz que não. A influência da vivência, a influência do ambiente, que é o que está sendo muito falado da epigenética, vai interferir em como vai se manifestar isso, né? E, de novo, isso, a questão da epigenética facilita muito para a gente poder somar, assim, juntar, se justapor com a psicologia analítica, porque na psicologia analítica eu tenho o que é dado, o arquétipo, e o que é resultante da vivência, que são os complexos que vão se organizando e se formando ao longo da vida, e as ressignificações que eles vão tendo, né? Então eu tenho o arquétipo que é dado a priori e o complexo que vem do campo vivencial. Então também essa maneira de pensar nas ciências, na própria medicina, da importância do ambiente ou das vivências para determinar a expressão genética é também uma coisa mais recente. Então, aqui, queria poder falar que a gente tem a psicologia analítica, então, ela permite, para mim, tá, e acho que para muitos colegas, tá, assim, esse trânsito entre a medicina e a psicologia. São várias maneiras de entender o mundo, entre várias ciências. O Jung sempre faz a tentativa de observar um objeto, quer seja pela física, quer seja pela química ou pela alquimia, que é muito conhecido, através de outras visões, olhar o mesmo fenômeno, que é o que no latim fala do circumambulate, que é ter um objeto e olhar o objeto daqui, e cada perspectiva vai me dar possibilidades de observar e entender esse objeto de maneiras diferentes, mas que elas têm que serem complementares e não uma questão de exclusão. Não é que olhar do lado direito é mais certo do que olhar do lado esquerdo, né? E em toda a obra o Jung tenta não hierarquizar, não valorar o que é certo, o que é errado, o que é mais, o que é menos. E isso faz a gente olhar e se aproximar dos transtornos, dos fenômenos psíquicos de outra maneira, sem esse pré-julgamento. Isso está errado, eu tenho que pôr certo desta maneira, né? Eu vou estar buscando uma outra coisa, que para o Jung, o que está se buscando é ser inteiro, né? Não é ser certo ou ser errado, mas ser inteiro, né? Aí eu tenho essa imagem aqui dos pássaros, que a gente não sabe de onde o branco vira preto, aonde o preto vira branco, mas eles estão todos aqui. A outra coisa que o Jung traz também, que difere um pouco, é a maneira como a gente vai lidar com o sintoma. Comumente se pensa num sintoma como resultante de uma série de coisas que foram acontecendo que resultaram naquele comportamento, naquele transtorno. Vamos pensar num burnout, que está bem em moda, né? Bem conhecido, que na verdade tem uma expressão depressiva, né? Então eu tenho ali um excesso de velocidade, um excesso de coisas, uma exaustão, uma impossibilidade de criar, uma impossibilidade que vai defasando a psique, exaurindo a psique, até que ela entra num padrão depressivo, aonde o que eu vou observar? Uma paralisação, parar, não fazer, não conseguir,
né? E uma maneira de ver o sintoma, e que Jung também vê, né? Então, isto é resultante daquilo que veio antes, este é um resultado. Mas o Jung propõe que a gente veja isso também como uma tentativa da psique de adquirir um novo recurso que permita a ela prospectar, adquirir um outro conhecimento que possibilite ela ir além daquilo que veio. Então, eu aprender a parar, eu aprender a falar não dá, eu aprender, estou aqui fazendo uma coisa mais simples, né? É uma coisa importante e que muitas vezes ali essa exaustão, essa depressão, ela vem também com esse sentido. Lógico que se eu ficar fixado nisso, eu não vou fazer esse outro movimento e não vai ser criativo essa experiência, né? O que também não quer dizer se eu vou medicar ou não, porque eu medicando ou não, o indivíduo vai ter que aprender isso, senão ele vai voltar nisso depois, né? As duas coisas podem ser importantes. Eu posso medicar, aliviar esse sintoma até para que ele possa ter um pouco mais de movimento, se tiver muito fixado, mas ele vai ter que fazer esse processo de prospecção a partir dessa vivência, né? Pessoas que vivem grandes momentos assim, ela sai ressignificada ou diferente se ela consegue aí ser criativa com essa vivência. E aí eu não estou excluindo se eu vou a medicação, a terapia, aí vai depender do contorno de como isso fica. Mas ele também traz, então, não só como resultante, isso tem a ver com o conceito dele de energia psíquica, que a energia não é só resultante, mas ela prospecta o movimento seguinte. Para terminar, tá? Acho que eu tentei não me estender demais, até para a gente poder discutir. Para mim, eu tenho, e a gente pode falar mais. O que a gente tem aqui, tá? Eu trouxe uma parte, um texto aqui do volume 3 da obra de Jung, que acho que é onde o Jung vai falar muito bem dessa questão entre corpo e psique, entre a medicina, a psiquiatria e a psicologia analítica. No volume 3, o Jung fala muito das psicoses, ele tem vários textos sobre esquizofrenia, e eles puseram vários de vários anos, e esse é o último dele, que ele escreveu em 1958, né, 3 anos antes dele vir a falecer. E ele diz, então, existe ainda um longo caminho a percorrer até que a fisiologia e a patologia do cérebro, por um lado, e a psicologia do inconsciente, de outro, venham a se dar as mãos. Até lá, elas devem trilhar caminhos separados. No entanto, a psiquiatria, que precisa se ocupar de todas as pessoas e está comprometida com a tarefa de compreender e tratar os doentes, se vê obrigada a considerar tanto um lado quanto o outro, apesar do abismo existente entre esses dois aspectos do fenômeno psíquico. Embora nosso estágio atual de conhecimento não nos forneça uma ponte capaz de ligar as duas margens, isto é, a natureza visível e palpável do cérebro e a aparente insubstancialidade das formas psíquicas, possuímos a certeza inabalável da existência de ambas. Esta certeza talvez possa resguardar a pesquisa da negligência de um dos aspectos, seja por pressa ou impaciência, ou ainda da pretensão de se substituir uma pela outra. A natureza não poderia existir sem a sua substância, mas certamente também não existiria se não fosse refletida na psique. Acho que ao longo do tempo, acho que ele já falou tudo aí do que a gente viveu e do que a gente está vivendo nesse momento dessas mãos poderem novamente estarem se dando. Obrigada. Ok, Tereza. Agradecido, Teresa. Oi? Posso fazer uma provocaçãozinha? A ideia é essa. Não, o que você trouxe, então, nossa, você fez uma aula para nós quando se aproximam as duas, os dois conhecimentos, acho que fica muito mais fácil entender o pensamento de Jung, né?
Mas eu queria que você falasse um pouquinho, se você me Uhum. permitir, sobre esse limiar entre a medicação e a individuação. Olha, talvez a questão comece assim: quando você vê um limiar, é como se uma coisa só estivesse transitando, ou seja, precisa acabar a medicação para começar a individuação ou Hum. vice-versa, tá? Ahn, eu não penso assim, tá? Eu Sim, sim. penso que a individuação ela vai se dar, ou ela deveria se dar. Como diz o Jung, todos são convidados a ela, mas poucos é que conseguem percorrê-la, né? Então, a possibilidade de individuação é dada. E aí a gente vai se perguntar, um paciente grave, esquizofrênico, ele tem individuação? Eu acho que sim, dentro da natureza dele. Para mim, a medicação, ela sim, ela é só uma ferramenta que a gente tem como recurso hoje, que a gente não tinha antes, e que vai de como ela entra e de como ela encontra junto com essa psique. Se eu tomo uma medicação, não quero, tenho receio, tenho medo, essa medicação vai funcionar de um jeito nesse meu processo, né? Ou ela vai poder ser uma ferramenta. Pode muitas vezes se ter abuso disso, até, mas tem uma escolha do sujeito também, né? Você pode escolher uma medicação, você pode escolher trabalhar excessivamente, ou você pode escolher viver determinada relação de uma maneira mais restritiva e você limitar o seu campo vivencial ou o seu desenvolvimento, ou a sua individuação. Eu penso que a medicação tem muito a ver de como o sujeito vai se relacionar com ela. Acho que o que se tenta hoje, que a gente tem, assim, eu brinco, quando eu me formei, não cabia na palma da mão o número de medicações que a gente tinha. Todas com muito efeito colateral de fato. E o que você sempre olha é uma balança, é custo-benefício. Nem estou falando do custo financeiro, não que ele também não seja considerado hoje, né? Porque tem algumas medicações que às vezes, né? Mas assim, é o custo-benefício. O que acaba acontecendo? É a mesma coisa, talvez é eu pensar assim, bom, se eu tiver uma doença, eu descubro que eu tenho ali, sei lá, uma doença cardíaca grave. Eu não vou tratar porque isso vai mudar o que seria o destino traçado pelos deuses para mim, ou eu vou me tratar e continuar essa individuação. Existem medicações que podem ser usadas ou ter efeito colateral mais sedativo. E isso, ao invés de abrir o campo vivencial do sujeito, continua restringindo. São coisas que a gente tem que cuidar quando você vai estar usando a medicação. Mas assim, Carlos, eu não sei se eu entendo que o limiar enquanto quando uma começa, a outra termina ou vice-versa. Eu acho que tem a ver o como essa medicação acontece e com quais cuidados, com quais propósitos. Porque a gente sabe quando vai medicar o que a medicação vai beneficiar e o que a medicação não vai fazer nada. A medicação não tem essa coisa mágica de que. Tanto é que você tem muitos casos que você medica, você troca de medicação, você vai para outra e assim. Não vai desaparecer os sintomas. Às vezes o que a gente consegue é reduzir um pouco a intensidade daquilo para o sujeito poder conversar com ele de outra maneira, né? Não sei se te respondi. Sim, sim, essa era a provocação, é isso mesmo, né, para a gente colocar bem, Sim, é uma digamos, questão essa, né? exatamente. Obrigado. Eu acho que. Cristiane Lago levantou a mão aí. Ah, desculpe, Tereza, te interromper. Não, desculpa. Não, você viu aqui, tá ótimo. Cristiane Lago, por favor. Boa noite, Tereza. Um Boa prazer noite. te ouvir, adorando, sim. Algumas dúvidas. Quando um paciente diz que ouve vozes, né, sob a perspectiva junguiana, qual é o olhar que a gente tem? Quando é que a gente indica ou sugere a visita a um psiquiatra?
Olha, então vamos lá. Primeiro é como são as vozes que ele ouve, né? Talvez a primeira coisa é assim. Vamos pensar, estou pensando do ponto de vista da psicologia analítica. Eu penso que eu tenho um complexo do eu que faz essa função aí ordenadora. Então, essa pessoa quando conta que ouve vozes, ela entende essas vozes como é uma voz da minha cabeça, ela consegue dar uma representação para isso, ela consegue simbolizar ou ela vive essa voz com uma concretude, né, que vem de fora. Do ponto de vista fisiológico, isso também é diferente, tá? Mas vamos pensar dentro da perspectiva da psicologia junguiana. Quando ele vive como algo concreto, o que eu estou pensando dentro da psicologia analítica? Que essa camada do inconsciente, ele toma uma vida muito autônoma, ele está com uma autonomia, ele está acima e que esse eu não está mais podendo se relacionar, a maneira como ele está se relacionando com essa esfera não está mais intrapsíquica, está extrapsíquica, porque essas vozes existem no mundo, e esse sujeito passa a ver o mundo fora quase como um espelho do mundo interno, tá? Que em si eu posso até pensar, eu posso pensar nessas vozes simbolicamente, o que ela quer dizer, o que não quer dizer, mas quando eu estou com o sujeito eu tenho que pensar, mas como é que está esse complexo do eu para poder lidar com esse símbolo? Porque eu estou pensando nessas duas instâncias. Para o Jung, ele pensa nas duas instâncias. Ele fala, apesar dele estudar muito inconsciente, falar muita coisa de inconsciente, ele está o tempo todo olhando como é que está se dando essa relação. Se o inconsciente está aqui e o complexo do eu, o ego, não está conseguindo se relacionar, eu tenho um problema. Assim como o sujeito que é todo egóico e não admite ali desses funcionamentos inconscientes. Eu também tenho um problema. Para a psicologia analítica, eu tenho um problema dos dois jeitos. Uma pode ser mais sociossintônica do que outra. É outra questão. E que, de novo, uma pessoa que vê isso concretamente na Grécia Antiga, talvez fosse colocado lá como um oráculo, como alguém vai... lá ele teria um outro tipo de sintonia do que tem aqui. Ele seria sociossintônico. Mas para Jung, ele vai pensar que dos dois jeitos, essa energia está fixada, aí pensando nessa instância de complexo do eu e inconsciente. Faz sentido, Cristiane? Faz. Super obrigada, fez sentido. E aí, só estou aproveitando o teu gancho. Hoje em dia a gente fala que uma pessoa é neurótica, ou a gente diz que a pessoa tem neuroses, ou, no fundo, todo mundo é neurótico, porque a gente está sempre, né, ali em conflito com esses opostos. Então, quando é que uma pessoa vai para uma medicação, quando a gente diz que há uma neurose? Se todo mundo é neurótico? Uhum. Então, primeiro que esse termo neurose e psicose, dessa maneira como você construiu, ainda é isso de como foi pensado lá atrás. A gente ainda pensa um tanto dessa maneira, tá implícito na nossa cultura, tá? Então, assim, todos somos neuróticos e todos podemos ter uma vivência psicótica. Conforme alucinógeno que você usar, você vai ter. Ou algumas pessoas conseguem sem a vivência, é uma possibilidade, tá? Então, todos somos neuróticos, né? Tem a piadinha, né? Não sei se vocês conhecem, é brincadeira, mas eu acho que ela fala isso. Então, se o paciente chega antes do horário para a sessão, ele é ansioso. Se ele chega atrasado, ele está se defendendo, ele é resistente. E se ele chega na hora, ele é obsessivo. Então, não tem saída, né? A gente brinca assim,
Se a gente quiser classificar, a gente classifica todo mundo e consegue dar nome e valorar essas coisas, né? Sim, eu acho que todos podemos ter momentos que estamos mais tomados por um padrão de comportamento, ou mais ansioso, ou vamos falar dos mais comuns, obsessivo, ou mais fóbico. Ok, agora, é aquilo que eu falei, se eu só consigo vivenciar tudo, experimentar a partir disso, e que aí para o Jung eu vou ter aí complexos que vão estar predominando, tem muita autonomia sobre o indivíduo, e eu tenho uma grande carga energética nisso, o que em geral a medicação vai fazer? Ela vai diminuir essa carga energética desse processo, ela não vai extinguir esse processo, ela não vai ressignificar esse processo. Né? Então eu vou ver de como isso tá com essa estrutura psíquica, se vale a pena eu lançar a mão de uma medicação e quais efeitos colaterais ela vai ter, qual vai ser o custo-benefício, né? A gente tem uma questão da medicação, que no final é como funciona. É lógico que substâncias que causam muito mal, como por exemplo um quimioterápico, eu vou usar quando a pessoa tem um câncer, porque ela vai morrer, então o custo do quimioterápico fica ok pelo custo de prejuízo que ela vai ter. Agora, uma Novalgina eu uso para qualquer um, porque ela tem um custo baixo enquanto efeito colateral. E se eu tenho um quadro que não é tão grave, que não gera muito sofrimento, ou porque muitas vezes o que acontece, quando você tem uma ativação muito grande de um padrão desse, o sujeito até funciona, mas você percebe que ele gasta uma energia psíquica o tempo todo para controlar, por exemplo, aquelas ideias de ruína que vem o tempo todo, que vai ter uma catástrofe, que vai acontecer alguma coisa com os filhos, vai acontecer alguma coisa. Ele está o tempo todo usando a energia psíquica dele para represar. E às vezes quando você medica, até com dose baixa, o que acontece? Alivia, e ele tem essa energia para prospectar de outra maneira. Né? É um recurso que eu penso que assim, é um recurso que a gente pode usar de uma maneira abusiva, negligenciar, assim, tem os cuidados de como você vai usar quando você está usando com pacientes não tão graves, né? Porque quando a gente tem uma depressão grave, de novo, é o custo, fica fácil você pensar que tem que usar. Talvez até na leve, que acho que é o que você está me perguntando, essa neurose que todos temos, quando eu vou usar, quando eu não vou, né? Eu acho que é uma coisa que... E quando você está como terapeuta, eu recebo muita indicação de terapia. Eu faço as duas coisas, tá? E eu aprendi que em muitos casos dá para eu fazer as duas coisas, em outros não. Que o manejo necessita uma intervenção com a família, um outro tipo de abertura do campo, ou por outras questões que eu não posso fazer as duas coisas. Eu posso ou ser psiquiatra ou ser analista, mas a maneira como eu vejo o sujeito é com ambas, assim, eu posso olhar o sujeito de vários lugares, né? Não significa que eu posso tratar todo mundo com os dois manejos, né? Isso vai ter que ver, mas eu recebo muita indicação de terapeutas, que ali no processo vai vendo que vai tendo uma fixação muito exacerbada, tem um sofrimento, tem essa energia o tempo todo aí nesse autocontrole para poder funcionar, e aí muitas vezes que seriam de leve, né, a moderada, e vai também do que, eu já até tive pessoas que eu consideraria de moderada a grave, onde ela não ser medicada me significava um sofrimento, mas era uma opção da pessoa não medicar, né? Acho que as pessoas escolhem, de certa maneira, o seu médico, o seu terapeuta, uma determinada linha, como às vezes tem pessoas que escolhem, às vezes a pessoa vem, eu falo, olha, eu acho que não precisa medicar, vamos esperar mais um pouco, vamos aguardar, vamos dar mais um tempinho, vamos olhar um pouquinho mais. E a pessoa fala não, e aí às vezes vai para outro colega porque ela quer ser medicada, né? A gente escolhe o nosso caminho, né?
É muito legal essa situação de a gente escolhe o nosso caminho, Teresa, porque vem de encontro com uma coisa que me chamou muita atenção na sua colocação, né? A Sim. questão da fixação, né? Ao escolher um caminho, de alguma forma, estamos saindo da fixação, porque estamos no caminho, né? Então, mesmo que o paciente escolha ser medicado, passar por esse modelo ou por aquele modelo de médico, tem uma certa tentativa de caminhar, né? Estou falando dentro do que Não, você falou de fixação. Gostei muito do que você colocou da fixação. ela ajuda a gente a pensar mais, né? Independente de onde seja, né? Não é o conteúdo em si, mas é a fixação. Sim, né? Aí eu achei fantástico, porque anotei aqui até, porque assim, para nós, né, psicólogos, fica muitas vezes um sofrimento entre, meu Deus, eu indico, né, para a pessoa ir passar com o psiquiatra, tomar medicação, ou a gente continua tentando um pouco mais. Então, às vezes fica uma dificuldade de, a não ser os casos, como você mesmo falou, né, Tereza? Quando é muito exacerbado, é fácil, né? Ah, já Uhum, sei que precisa, já indico, já teve casos em que a gente até diz para o próprio paciente, não, tem que fazer acompanhamento com o psiquiatra, senão não dá para manter a uhum, terapia, porque a gente vai ficar patinando, você precisa desse suporte. Então, quando é algo assim bem exacerbado, é fácil de decidir. Eu sei que uhum, precisa. Mas quando não é, muitas vezes fica esse dilema, né? uhum, Principalmente quando o paciente tem resistência, ele não quer falar, quero tentar mais, aí você fica num dilema. E agora, né? E aí foi muito importante ouvir, né, os seus conceitos, a forma como você foi colocando, e observar mesmo essa questão da fixação, né? Então, não é o sintoma em si, mas como que está sendo atuado, se ele virou um padrão excessivo, se aquilo realmente vai produzir algum malefício, por assim dizer, nessa vida, né? Acho uhum. que quando você respondeu sobre as vozes para a Cris, foi maravilhoso, porque acho que todo mundo pensa, né? Assim, ah, meu Deus, né? É claro que a gente trabalha com o simbólico dessas vozes também, traz essa questão da imagem, isso para a psicologia analítica é muito importante. Mas realmente, se esse ego não tem mais condições de lidar com isso, né, já foi sobrepujado, aí tem um risco também, né? Precisa se observar, porque aí realmente a medicação nesse caso é imprescindível, né? Gostei muito, parabéns. Obrigada. Tem E alguém acho na que. fila? Eu posso. Ah, Ah, não, não pode ir, diga. depois eu Não, vou. não, não, não diga. Não, não, eu só ia dizer que a gente, de fato, tem casos aí com psiquiatra que é difícil você dizer assim, olha, a chance disso se repetir ou de acontecer isso, aquilo, dentro do que você conhece da história natural daquele tipo de padrão de funcionamento, né? Você tem que ter também, às vezes, essa ideia, né? Mas acho que o que atualmente, no mundo atual, é a grande questão, são esses quadros dentro do, assim, nessa fronteira, né? Que tem suscitado aí grandes discussões a respeito, medicar, não medicar e tudo mais. Mas desculpa, quem ia falar, Caroline? Não. É a Scarlett. Scarlett. A Carol, né? Carol? Scarlett. Tinha mais alguém junto comigo, mas não apareceu para mim. Ah, Ah, Scarlett, é isso? Isso, boa noite. Eu queria, assim, mas isso é uma questão muito minha, assim, né? Queria, se você pudesse compartilhar um pouquinho, da sua experiência, né? Eu sou psiquiatra e uma das coisas que geralmente me pega, assim, que eu tô na construção desse caminho, então eu sou novata, né? E essa questão do transtorno bipolar, né, principalmente na questão medicamentosa. Quando a gente fica nesse limiar, nesse espectro que não chega naquele quadro grave, mas a questão da escolha medicamentosa mesmo, assim, com esse receio, se você pudesse me passar um pouquinho a sua experiência, né, frente a isso, você começa com uma dose baixinha, né, de um antidepressivo, vai observando, né, que isso eu não tenho assim não tenho muito conhecimento assim para o olhar junguiano, né? Como se daria assim, também não sei se.
cabe nesse sentido. Acho que você me fez duas perguntas, deixa eu ver se eu consigo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem, que a gente está vivendo atualmente na psiquiatria, que talvez o Jung já falava, mas aí, que é a questão do espectro, né? Eu, quando me formei, o transtorno bipolar, a gente tinha que ter quadros claros de mania e quadros muito graves de depressão. A gente não considerava tanto a questão do espectro, aonde hoje o espectro chega até talvez em algo que pareça uma hipomania ou uma expansão, e ora tá ou com menos energia, ou que você vai... Então, assim, a maneira como você vai ver e classificar é uma questão. E junto com isso, eu acho que a gente tem outra questão que é mais subjacente, que a gente sabe que algumas substâncias melhoram impulsividade, melhora irritabilidade, como estabilizadores do humor, mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico. Porque isso é uma outra verdade que a gente tem e que a medicina está tentando ver como é que ela lida, porque tem uma coisa também de um uso a mais de estabilizador, mesmo sem o diagnóstico, né? Que eu estou falando uma coisa bem clínica, né? Assim, depois vou falar da psicologia analítica, né? Então, e de novo, talvez o que mais rege, acho que tanto a medicina como a psicologia, é eu entender o funcionamento desse sujeito como um todo, para ver quando ele diz, eu estou me sentindo louco, isso pode ser de fato uma coisa grave ou não, eu vou ter que ver quais são as referências que ele tem disso, para poder valorar essa questão. E na medicina, como um todo, somente na psiquiatria, às vezes a gente esquece da história. Então, se eu tenho um sujeito, uma pessoa que já teve quadros mais graves, ou de depressão, ou de mania, e está ali numa depressão, talvez eu comece o antidepressivo já junto com o estabilizador em função da história. Ou não, ele nunca teve nada, é a primeira manifestação, mas ele achava que estava alegre, mas ainda não sei, mas é o primeiro momento, aí talvez eu vá, como você falou, só com um antidepressivo e vou ali ajustando. E é muito importante o vínculo. E se eu tenho um quadro que está mais instável, eu falo com o meu paciente a cada 2 dias ou todo dia, eu vejo ele toda semana, mesmo sendo até... porque você tem que, é assim que você vai formar esse todo, não é só um corte transversal, e na psicologia não é diferente. Eu posso ler uma sessão só por um código transversal, se a pessoa vem com uma vivência, um sonho que desestrutura, puta, essa pessoa vai ficar psicótica, se eu olhar só a maneira como ela simbolizou ou falou ali de um sonho, se eu não olhar o todo. Por isso que eu tenho que olhar o objeto de vários lugares. Para a psicologia analítica, como é que você vai ver o transtorno? Eu vou ver que tem momentos que esse ego está aí tomado por esse inconsciente, porque ele está dentro de um quadro psicótico, pode ser até uma depressão muito grave, ela tem um funcionamento psicótico, ele acredita de fato que tem uma ruína, que tem uma doença grave, que tem uma tragédia acontecendo no mundo real. É que tem hora que que não é que eu tenho a ausência dessa estrutura, essa estrutura existe, mas ela está subjugada. Em quadros mais graves de esquizofrenia, e também tem a classificação da esquizofrenia. Tem muitas escolas que só vão chamar de esquizofrenia se eu tenho uma perda cognitiva grave, como a demência precoce. E em outros, eu não vou precisar disso para pensar que é esquizofrenia, mas eu claramente estou falando de prognósticos e possibilidades diferentes, né? Então, essa coisa da escola ainda é uma questão, né? Mas para a psicologia analítica, eu teria aí uma pessoa que é chamada, né, a viver momentos dentro dessa estrutura. E quando esse ego volta, o trabalho é muito importante dela poder entender isso, se relacionar com isso,
né? Porque uma pessoa que fica psicótica, o ego tem muita vergonha da psicose. A psicose é o fracasso total egóico, né? Porque ele foi completamente subjugado, né? Porque não é que existiu uma relação, ele foi subjugado. E as pessoas, às vezes, em paciente bipolar, ele contar, ele descrever, às vezes, os quadros onde ele viveu, e ele normalmente tem lembranças fragmentadas, porque quando você está no campo do inconsciente, como Jung diria, eu tenho, as leis que regem o inconsciente são diferentes das leis, vamos dizer assim, que regem a consciência. A consciência, ela tem a questão temporal, ela tem a linearidade temporal. Na vivência inconsciente, eu não tenho linearidade temporal, né? Então, muitas vezes, a própria lembrança do paciente são fragmentos de vivência onde ele não consegue, muitas vezes, pôr essa linha temporal. Eu sou filha de fulano, que é filho de Beltrano, eu fiz isso, eu vou fazer aquilo, a gente tem essa maneira para poder se definir como quem eu sou. O mundo, o espaço do inconsciente, ele não tem essa característica, que é o que também permite a tal da sincronicidade, porque o que está aqui já está aqui. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a questão temporal é de outra natureza. Não sei se eu te ajudei. Acho que a Cristiane levantou a mão. Carol também, né, Carol? Ah, eu vou entrar na fila aqui também. Eu sou a próxima? Acho que sim. Teresa, como são os sonhos dos psicóticos ou das pessoas que entram, né, nessa fase psicótica ou esquizofrênica? Como são os sonhos? Olha, a questão dos sonhos, eles às vezes relatam, muitas vezes isso fica misturado como sonho ou realidade, né, já que eu tenho um pouco mais dessa dificuldade do que é meu e do que é concreto, né, mas os sonhos, a gente pode olhar os sonhos desde do conteúdo do sonho, como padrões de sonho. Então, eu não vejo muito paciente psicótico falar de sonhos, porque às vezes isso vem misturado na fala como uma vivência, sem a gente conseguir determinar o campo. Mas, por exemplo, num quadro depressivo mais grave, é comum a pessoa ter pesadelos, mas com uma outra ordem de estrutura, que nem sonhos de febre. Sabe quando você está febril, que você tem... Desculpa, fala, Cris. Quase como um delírio? Isso. Tá. Sabe, o sonho, ele vem um pouco mais repetitivo, desestruturado, com predomínios, não de pesadelos, só no sentido de é diferente do pesadelo da pessoa que não está e que teve um sonho ali, de fato, com conteúdo que assustou. E eles tendem a ser repetidos, assim, mesmo que o conteúdo não seja, é um padrão que fica muito parecido, né? A gente sabe que a gente tem diferenças do sono em determinados quadros, né? Não que eu não possa, como analista, olhar o conteúdo também, ou ali, mas eu tenho um padrão maior que fica... alterado. E o Siddhartha Ribeiro, né, que ele faz lá o Oráculo da Noite, que ele vai tentar estudar a questão dos sonhos dentro da neurociência, ele vai relacionar os sonhos com... Aqui é uma outra coisa, agora que você perguntou, mas só porque ver, que ele relaciona os sonhos como um experimento psíquico, como se a psique
sonhasse situações quase como um exercício para o dia seguinte, para tarefas que provavelmente ela vai ter. Isso ele faz dentro dos experimentos animais, né? Que o animal você vai experimentando aquelas situações. É como se ali nos sonhos a gente pudesse formular, testar várias possibilidades. Legal. Obrigada, viu? Super obrigada. Imagina. Acho que tem a Carol e a Caroline. Vamos lá. Eu queria saber um pouquinho sobre o desmame, né? Eu penso que tanto a terapia como a medicação tem força, e do mesmo jeito que ela tem força para prospectar algo positivo, ela também tem força para lesionar, porque a gente olha muito isso na medicação e a gente não pensa o quanto a análise pode aí conduzir ou favorecer de maneira desfavorável um processo, porque se ela tem força de ressignificar, ela também tem força de dificultar, entende? As duas têm forças. Eu não vejo uma sobre a outra, né? Nesse sentido, eu sou muito junguiana, eu não vejo isso acima disso, né? Eu vejo ambas ali como possibilidades. Caroline? Oi. Primeiro, parabéns, Teresa. Muito obrigada. Foi ótima a primeira parte aqui, as dúvidas também estão surgindo muitas ideias. Eu queria saber se você poderia falar um pouquinho, se você já teve experiência enquanto analista, né? Esse nosso olhar junguiano, para as pessoas que são neurodivergentes. Não sei se você já teve aí alguém, ou se já chegou, TDAH, agora me fugiu, autismo, né, que está surgindo muito. Como que a psicologia analítica pode fazer esse olhar, ou ter esse olhar, sem ter ali esse certo tipo de preconceito, como em alguns momentos nós tínhamos também lá atrás com as medicações e tudo mais? Ele é uma opinião, você acha que dá para juntar essas duas coisas? Se eu penso que uma pessoa funciona de um outro jeito atencional e isso é um jeito dela funcionar, né? E se eu não vou aqui julgar se isso é melhor ou pior, porque às vezes você não que se isso está exacerbado, e tem pessoas que de fato na hora que medica alivia principalmente a ansiedade, são pessoas que estão ficando muito ansiosas porque elas não dão conta, né, de tudo que vem. Eu penso que essa é uma maneira dessa psique funcionar, né? Isso não vai implicar de eu conduzir o meu processo ali com o sujeito de uma maneira diferente do que são os meus eixos como terapeuta, né? Se a pessoa vai às vezes simbolizar um determinado padrão de funcionamento, se ela vai usar um recurso medicamentoso, se não vai, eu vou estar ali no processo de qual caminho ela escolhe seguir, né? Não sou eu que escolho, eu vou escolher se eu, para mim, né? Mas eu não posso fazer a escolha pelo outro. E a gente tem de novo, né, essa questão de uma ampliação do espectro dos diagnósticos, né? Então, hoje a gente tem, muitas vezes a gente vê um não funcionamento social adequado, então, quando que eu chamo isso de um espectro autista ou não? Então, essa classificação está em discussão, né? Só que a gente tem um mundo hoje, uma cultura, que rapidamente se apropria disso, e aí é uma questão cultural. Então, eu sinto que tem, assim, uma vontade muito grande da gente se renomear ou encontrar de qual grupo eu pertenço, porque, assim, quanto mais divergente, assim, todo mundo, para você ser normal hoje, você tem que ser um pouco divergente, não sei se você me entende, para tá ok, entendeu?
Assim, e que tenha também o que Jung fala desse funcionamento pendular social, né? A gente vai de um extremo e quando vê você está no outro extremo, né? E a questão de diagnóstico, como também cada sujeito, para muitas pessoas, poder falar, bom, eu entendo que eu tenho um déficit de atenção, não no sentido que eu sou um déficit de atenção, mas que eu tenho um jeito de funcionar que é desta maneira, e eu saber que eu funciono desta maneira, eu crio mais estratégias de uma maneira mais consciente para lidar com esse jeito. É como assim, eu sou míope, que vários são míopes, como é que eu lido com a miopia? Eu ponho óculos, eu tiro óculos na tela, eu tiro óculos na TV, mas aí eu já não vejo o nome das pessoas, então eu ponho óculos. Mas assim, se eu sei como funciona a minha miopia, eu vou criando estratégias para lidar com isso. Mas aí, de novo, né, tem às vezes uma tendência, bom, então eu sou isto, então todo mundo tem que aceitar que eu sou isso, tá tudo certo, fechado, tá tudo ali já explicado e acabou, né? Sim. De novo, como esse sujeito está se relacionando, ele talvez não esteja se relacionando de uma maneira mais criativa com o diagnóstico. Para muitas pessoas é um alívio e dá um caminho, para outras paralisa. Que aí, é por isso que eu falo, eu acho que o DSM foi muito criticado no passado, que você fala assim, então eu sou depressivo, eu sou isso, eu sou aquilo, como uma maneira de ficar fixado ou paralisado. O DSM-3 não se propôs a nomear quem as pessoas são, eles não queriam, não era essa a proposta era poder estudar para ver se usava um medicamento A ou B e qual que de fato funcionava, né? Mas aí como a cultura ou as pessoas usaram a ferramenta, né? Sim. Tá. Simbolizar é uma maneira que você tem de ampliar a sua percepção de você, é uma forma e é uma forma, como quando você vai, tem autores até na neurociência, assim, que é uma capacidade do ser humano, e que isso foi adquirido ali numa passagem há milênios, que os outros animais, até onde a gente saiba, não têm esta possibilidade. E o fato da gente simbolizar também promove um tipo de comunicação coletiva que sem esta ferramenta a gente não teria conseguido. Tá? Então, simbolizar é uma característica humana que pode ser. E simbolizar não significa necessariamente a maneira como a pessoa pode vivenciar o aspecto, mesmo que ela não consiga fazer um construto de linguagem a respeito, mas ela pode ter uma vivência simbólica sem fazer o construto, como a gente vê o Jung falando na obra, que amplifica. Então, às vezes a gente tem uma pessoa que é mais pensamento, que vai todo racional, que não consegue fazer esse tipo de associação, e aí a gente tem que usar, a gente tem que trabalhar mais com a vivência mesmo, quase metafórica da coisa. E aí a gente está simbolizando, mas simbolizar é uma das maneiras, a princípio todo ser humano simboliza, até porque também é um instrumento para a gente, até para a questão da linguagem, porque quando você ensina um papagaio, ele sabe repetir as palavras, mas ele não consegue, a partir de um construto, replicar esse construto em outras situações de linguagem. Então, se você ensina um papagaio da banana, ele vai repetir sempre da banana para banana. Mas a criança, você fala da banana, ela depois vai falar da água, da biscoito, porque ela vai entender, ela vai, entre aspas, tá? Não é a mesma, assim, quase, porque o símbolo é isso, né? Eu poder pegar uma determinada coisa e amplificando em outras áreas, e não só naquela concreta que aconteceu. Né? Ótimo. Scarlett, você gostaria de fazer a pergunta para a Tereza? Eu coloquei ali no... Tereza, se você realiza a supervisão. Eu dou supervisão, eu dou no consultório, e na sociedade, os supervisores de trainees são selecionados, assim, a gente é chamado para cada turma e seleciona, assim, tem lá uma maneira da gente
Atualmente eu dou para supervisão para a turma de formação da Maria Helena, né, Maria Helena, e para alguns colegas de lá, e eu também dou supervisão no consultório. Na verdade, eu tenho aprendido muito com a supervisão, porque na hora que você vai supervisionar, você tem que se perguntar, peraí, como é que eu faço mesmo? Por que eu faço isso e não aquilo? Como é que eu relaciono? Como é que eu explico isso? O que eu estou vendo? Assim, ele obriga a gente a reaprender muito de si mesmo como analista, né? É uma troca muito gostosa de supervisão. Mesmo também, eu faço também supervisão com um grupo de amigas e colegas, né, que a gente fala de uma autossupervisão ali também, e poder trocar, é muito rico sempre. Eu falo que é poder sair, porque aí a gente também vai aprendendo, que acho que é isso que a gente diz, né, às vezes você está ali no meio da análise, está aquela coisa que não está andando, você fala, peraí, dá uma saidinha daqui, olha de fora, o que você está fazendo, Tereza, o que o outro está fazendo, o que está acontecendo aqui, e você meio já faz uma autossupervisão, peraí, eu tô enroscada por aqui, ou eu tô com eu caí na armadilha do complexo, como eu costumo dizer, né, do outro, comigo na contratransferência, o que está acontecendo. É um olhar que a gente vai desenvolvendo como analista, acho que o analista tem isso, mas eu dou sim. Carol? Apareceu uma outra questão, quando você atende um paciente e que você chega numa conclusão que é melhor entrar na medicação, e esse paciente, ele usa, por exemplo, a maconha. Como que é administrar isso, né? Sendo que ele já tem uma relação com essa droga, e aí ele vem com um quadro novo na psiquiatria, precisando de uma medicação. Como que tem esse manejo com a maconha, né? Tô dando exemplo da maconha, porque pode ser outra droga, mas... Na verdade, aí a gente vai ter que olhar do ponto de vista também farmacológico, né, das interações medicamentosas, né, a interação entre substâncias, né, então qual substância que pode ou intensificar aí o efeito da maconha, ou porque às vezes eles competem conforme a substância que você usa, vai competir pela mesma enzima hepática que faz a metabolização daquela substância, então vai ficar mais lenta a metabolização da medicação que eu estou entrando, então que dose eu vou entrar, ou que substância eu vou usar. Por exemplo, a gente tem medicações que potencializam muito o álcool. Então, se você recebe um jovem, mesmo aquele antidepressivo, sei lá, sendo ótimo, mas tem um uso social, abusivo de álcool, com a medicação ela vai fazer blackout, ela vai ter aí uma intensificação muito grande do álcool, que eu ainda de cara não vou conseguir, não adianta eu falar, você não vai mais beber se isso tá ali, isso vai levar um tempo, então eu vou escolher uma substância com menos interação, que a gente fala de interação medicamentosa, né, e as drogas são substâncias também que eu vou ver farmacologicamente como é que se dá essa interação. Então, a maneira como a pessoa vive, que outros usos ela tem, também determina a minha escolha no sentido de uma substância com menos interação ou que gere menos riscos aí. Entendi. Tá bom, obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação para a Tereza? Eu gostaria, só para a gente fazer uma coisa mais simbólica aqui, mais junguiana, né? Eu gostei de você fala desses caminhos que cruzam entre a psicoterapia e a psiquiatria, né? Essa coisa que parece que alguma coisa precisa ajudar nesse caminho, né? Parece que uma coisa precisa complementar a outra. Você falou isso com muita delicadeza, eu achei muito interessante. E eu vi aquela imagem, o Paulo está aí, ele gosta de falar das religiões africanas, do Exu, né? O Exu, ele abre caminho
mas para abrir caminho ele exige um ebó, né? Então é como se a gente precisasse mesmo entrar em contato, né? Você falou assim, essa relação com o paciente, com a medicação é muito importante para esse efeito, né, que a gente espera dentro até da psicoterapia dele. Eu entendo que, assim, quando o Jung diz naquilo que eu trouxe, né, a maneira como o ser humano aprende, às vezes você tem que separar as coisas, né, isso é um mecanismo da nossa consciência, a gente precisa separar para aprofundar ou entender, né, e hoje, cada vez mais, a gente fala que não são os sistemas só, é como eles se relacionam, né. Então, pensando simbolicamente, né, o que é a psiquiatria, o que é a psicologia analítica, né, para mim elas são possibilidades aí de expressão que eu posso lidar, são maneiras de circunambular, né, e para mim uma não está acima ou abaixo. Eu posso gostar mais de fazer uma do que outra, né, eu posso me aproximar, mas assim... Mas isso não quer dizer que uma é mais do que outra. São maneiras de poder se aproximar do mesmo fenômeno, né? A imagem que eu trouxe do Escher, né? Consigo, para a gente terminar, colocá-la de novo, Paulo? Consegue, fica à vontade. Só vou colocar ela aqui. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou só... Ai, peraí que eu não tô... Deixa eu ver se eu consigo voltar ela. Não. Então eu vou... Peraí, eu vou compartilhar a outra. Só um minutinho, que acho que eu tenho ela aberta aqui inteira. Eu vou compartilhar essa, né? Acho que essa imagem do Escher, se a gente for querer usar, eu penso ela quase simbolicamente, né? É um pássaro que começa escuro, que vira branco, que vira claro, uma cidade escura que vira clara, são padrões que começam de um jeito e vão adquirindo, se você olhar, começa quase como um quadrado e vai virando pássaro, porque o Escher é fantástico nisso, né? Assim... eu penso que são padrões que vão se comunicando e que quando a gente olha assim, o quadro inteiro, é uma visão de todo, onde eu posso olhar cada parte separadamente, né? Mas ela ganha uma outra propriedade, uma outra forma, quando eu posso olhar ela inteira, né? E acho que isso... É válido não só para psiquiatria e psicologia analítica, mas aí você pode, como você trouxe, uma determinada religião que também a gente pode aproximar e também ver, né? E talvez isso seja a questão simbólica, quase uma metáfora que a gente vai fazendo para tentar atingir aquilo que é inominado, aquilo que é difícil nomear ou fechar numa única palavra, numa única ciência, né? Então, acho que essa é a tentativa que a gente faz aqui também, só que aí especificamente, nesse caso, com a psiquiatria e ao mesmo tempo, acho que muitas perguntas vocês me fizeram, mais até de medicação, nem por isso a gente deixa de perder o que a medicina traz de conhecimento, porque existe uma diferença entre uma relação entre estruturas discriminadas que formam um todo e uma indiscriminação geral, né? E a gente hoje entende, inclusive na você pensar, eu tenho que discriminar cada estrutura, que eu acho que o Escher sabia desenhar cada uma daquelas estruturas muito bem, obrigado, né? Mas a hora que eu monto a relação delas, eu formo um todo, que às vezes a gente mistura todo com indiscriminação. Então, eu não vou perder a questão farmacológica, a interação medicamentosa da medicação, mesmo que eu tenha também a visão
da psicologia analítica. E eu também não vou perder a visão da psicologia analítica porque eu vou chamar aquilo do transtorno A, B ou C, né? Mas essas duas coisas poderem estar ali discriminadas e se relacionando. Isso é trânsito, isso é movimento. E para mim, e o Gambini fala num livro que ser junguiano é uma atitude, e eu acho que é essa atitude de trânsito. Eu achei Tereza, fantástico. Tereza, Diga, posso Tereza. falar? Diga, Xará. Quando você está falando dessa, Xará, você está falando muito boa, viu? Muito linda a tua palestra, gostei muito. Quando você está falando agora desse duelo, me veio uma imagem da Gestalt, figura e fundo. Então, eu vejo como você está trazendo a psiquiatria e a psicologia analítica nessa Gestalt. Em alguns momentos, uma tem um pouco mais de prioridade, outro momento a outra, em algum momento uma se sobressai, a outra. Eu vi isso nessa imagem que você trouxe. Gostei. Faz sentido. Até porque é uma imagem que esse branco, preto, não sei se vocês percebem, se a gente foca no preto, o branco fica de fundo, como a Tereza falou, e o contrário também, né? E você foca no preto, os pássaros estão para cá. Se você no branco, os pássaros estão para cá. Mas um movimento contínuo que estão sempre em uma integração. E não de um sobrepujando o outro. É numa integração. Não, Achei gostei lindo. dessa coisa da perspectiva de fundo e gostei. Figura e fundo. Figura e fundo. Obrigada. Obrigada a você. Bom, as pessoas estão indo, né? Eu gostaria imensamente, Tereza, de lhe agradecer, né? O convite feito lá em Montevidéu, foi feito em Isso. outras terras, né? A tua delicadeza de expor um assunto tão profundo é uma coisa tocante, deliciosamente tocante, né? Então, quero te agradecer a disposição, o material e a delicadeza, tá? Então, muito obrigada, em nome meu e em nome de todo o grupo do TEAR. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder estar conversando, vocês estão de parabéns, e eu estou muito grata de poder estar aqui com vocês, eu agradeço muito também, Maria Helena. Muito obrigado, viu, Tereza? Obrigada a todos. Presença, foi ótimo. Muito bom esse trânsito, né? É a palavra que fica para mim, trânsito, movimento. Sim, tem muita gente agradecendo no chat, né? Tem pessoas aí trazendo, né? Bom. A vocês também que vieram, né? Muito obrigada. Obrigada em nome do TEAR, em nome de toda a equipe que está aí no nosso objetivo de expandir. A Cris está querendo falar? Cris? Não? Tá, foi palmas. O objetivo do TEAR sempre foi e continua sendo expandir o pensamento junguiano para além da cidade de São Paulo, né? E isso a gente está conseguindo com o online. A princípio, nossos eventos eram todos feitos na cidade de Mogi das Cruzes, e com o online a gente está expandindo assim para outros cantos muito mais ampliados, né? Então, estamos como TEAR, como um núcleo com o nosso objetivo, correndo atrás do nosso objetivo. Obrigada, gente. Então, de parabéns. Gente, bom. Boa noite a todos. Paulo, quer fechar alguma coisa? Quer encerrar, Carlos? Não, eu queria acho que a Cris estava falando para a gente abrir os microfones para fazer uma salva de palmas para a Tereza. Ela merece, todos. né, gente? Né? Ela merece, é isso. Para todos.
não existe alguém falando se não tem alguém ouvindo, então isso é feito com todos. Tá ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.